رأيت بعد الله مثلك في بدو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiríssimo lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa ala, e em seguida mandamos bênçãos ao nosso querido An-Nabi alayhi salatu wassalam. Que a paz esteja com a sua família, seus companheiros e todos que seguirem os seus passos até o dia do juízo final. Ainda estamos no capítulo do Hajj. Hoje vamos falar dar continuidade sobre as condições do Hajj. Na última edição, caros irmãos, quando falamos do Hajj, esclarecemos um pouco sobre este assunto das condições do Hajj. Falamos de algumas condições, hoje vamos dar continuidade. A primeira nós dissemos que é Islam. Islam é uma condição para a validade de todo tipo de ibada. Todo tipo de ibada, para a sua aceitação, a sua validade, a pessoa tem que ser muçulmana. Um kafir, se pratica a ibada, enquanto não tem fé, não é muçulmano, então esta ibada não tem validade perante Allah subhanahu wa ta'ala, não tem aceitação. Então, a primeira condição é al-Islam. E esta é uma condição universal em todos os ibadates. Vamos encontrar lá, a condição para a validade é al-Islam. Esta é a primeira. A segunda, dissemos que al-aqlu, que é o juízo. Porque juízo, caros irmãos, é o lugar da responsabilidade, responsabilização. A pessoa sem juízo não tem... Allah subhanahu wa ta'ala não irá lhe responsabilizar de algo. Então, para dizer que o maluco, mesmo que faça o Hajj, na situação em que estiver de loucura, não é aceite o seu Hajj. E também citamos aquele hadith onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Rufi'a al-qalamu an thalatha, an an-na'im hatta yastayqiz, was-sabi hatta yablugh, wal-majnun hatta yafiq." Estes são três que não há registro dos pecados, não se registram os seus pecados. Se a pessoa estiver a dormir, às vezes pode soltar alguma palavra quando estiver a dormir, não sei, porque ali também não tem consciência. A criança até atingir a fase adulta, significa no momento em que, antes de atingir, neste caso, a fase adulta, ele não tem pecado. Logo que atinge a fase adulta, e para isso tem sinais, assim, para o homem, assim como para a mulher, a puberdade neste caso. Estas são as condições que havíamos adiantado. E vamos dar continuidade dessas condições. Al-bulugh, que é a terceira condição para a validade ou aceitação do Hajj. Al-bulugh. Fala yajibu al-Hajj ala as-sabi. Fala yajib al-Hajj ala as-sabi. Não há obrigação de Hajj sobre a criança. Al-bulugh é o que? Atingir a puberdade, a fase adulta, seja para homem ou mulher. Para homem tem aqueles sinais, e para a mulher também tem um sinal que é tão visível. Logo quando tem aquele sinal, já atingiu a fase adulta, que é a menstruação. Independentemente da idade. Então, se a mulher começou a ver a menstruação, já é adulta.
o salat já se torna obrigatório, o hajj obrigatório, o jejum obrigatório. Então, é al-bulugh, atingir a fase adulta, atingir a puberdade. E, caros irmãos, temos aqui alguma explicação. لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى لم يكن مميز حتى يبلغ للحديث الماضي. Caros irmãos, não é dentre a criança, neste caso, não é dentre aquelas pessoas que recai sobre eles a obrigatoriedade das adorações. A criança não é aquela pessoa que recai sobre eles a obrigatoriedade da adoração. Qualquer tipo de adoração, a criança não entra lá, até ela atingir a fase adulta. Mas aqui, atenção, a criança é sempre bom nós educarmos e naquela fase da infância irmos incutindo nela o ibada. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: muru auladakum bis-salah wa hum abna sab'an ou bi-sab'an. Ordenai os vossos filhos a fazerem o salat quando atingirem 7 anos. A criança já com 7 anos, vamos começar a ordenar a ela, a fazer salat. Quem diz salat, outro tipo de ibada também, a treinar, dizer que o jejum é obrigatório, aquilo que ela consegue fazer naquela fase, nós temos que incutir nela, para quando já atingir a fase adulta, ser fácil, porque vinha já treinando, vinha aprendendo. E رفع القلم عن ثلاثة. E vimos no hadith que a caneta não registra as ações ou os pecados de 3 tipos de pessoas, e a criança é dentre essas que não são registradas os pecados até que atinja a fase adulta. لكن لو حج فحجه صحيح وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا. Só que aqui tem uma coisa: se a criança, nós estávamos a falar no maluco, se o maluco ou o kafir fazer a hajj não é aceito. Se a criança fazer a hajj, suponhamos está com o pai ou está com os pais, a criança aproveitou, fez hajj também. O pai carrega seu filho nas costas lá no hajj, está a fazer hajj também aquela criança. Se a criança fizer o hajj, o seu hajj é válido, mas não é suficiente. O hajj é válido, mas não é suficiente. Não é suficiente como? Nós dissemos que o hajj é obrigatório uma vez na vida. Quando ele atingir a fase adulta, não vou dizer, não, eu fiz hajj. Uma vez que hajj é obrigatório uma vez na vida, ele não vai contar aquele hajj que ele fez quando era criança, porque fez antes da responsabilização ou obrigação do ibada o atingir. Ele somente fez porque teve aquela oportunidade, porque o pai estava a fazer, ele também aproveitou fazer. Mas quando ele atingir a fase adulta, tem que fazer já, para ele. O que ele fez na fase, na infância, não se conta. Por isso nós dissemos, o hajj é sahih, é aceite, mas não é suficiente. Não é suficiente. حتى لكن لو حج فحجه صحيح وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا. A criança tem 2 tipos de criança. Tem aquela que já é uma criança, mas tem alguma consciência. Sabe que se eu fizer isto, papá zanga. Se eu fizer isto, papá gosta. Mas é criança. Ele consegue distinguir. E tem aquela criança que nem distingue. Aquela criança que nem consegue distinguir. Por aí com 5, 6 anos, 4 anos, ainda não começou a distinguir. Mas aquela criança de 7, 8, 9 anos é uma criança que distingue.
Agora, se for uma criança que não distingue, tem 3, 4, 5 anos, aí o pai ou o responsável ou o encarregado, o seu encarregado, deve fazer nia para ele. Porque é uma criança que não sabe essa coisa de nia. Nós sabemos no Ibada, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Innamal a'malu bin niyat." As ações serão recompensadas ou avaliadas de acordo consoante as intenções. Innamal a'malu bin niyat. A criança, mas tem aquela criança que distingue, sabe fazer nia, então faça nia para ele pessoalmente. وينوي عنه وليه إذا لم يكن مميزا ولا يكفيه عن حجة الإسلام. E este Hajj, já explicamos, não é suficiente para cumprir a obrigatoriedade. O Hajj feito na criancice ou na infância. Só aquele Hajj que é feito na fase adulta. E o Hajj feito na infância não dispensa, neste caso, não dispensa o Hajj do Islã. Isto não há divergências entre os ulamás. Todos os ulamás estão unânimes em afirmar que se a criança fizer Hajj, então este Hajj não dispensa o Hajj obrigatório. Ele tem que fazer quando atingir a fase adulta. لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. Este hadith رواه consta dos registros de Imam Muslim rahimahullah. Onde é que nós fomos buscar de que a criança pode fazer Hajj? E se fizer, o seu Hajj é válido, mas não é Hajj que dispensa o Hajj obrigatório. Consta num hadith, caros irmãos, consta num hadith que uma mulher ergueu uma criança mostrando já ao Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ela tinha no seu colo uma criança. E aquela mulher ergueu, levantou aquela criança, mostrando ao Nabi sallallahu alaihi wasallam. E ela disse: ó mensageiro de Allah, Ya Rasulallah, ó mensageiro de Allah, alihada hajjun? Esta criança pode realizar Hajj? Esta criança, alihada hajjun? Esta criança pode realizar o Hajj? O Nabi sallallahu alaihi wasallam respondeu dizendo, o Nabi respondeu dizendo: Naam, walaki ajrun. Sim, e terás recompensa. A recompensa tu terás como mãe. Daí nós deduzimos, os ulamás disseram que a criança pode fazer Hajj. O Nabi teria dito que não, essa criança não pode fazer Hajj. Se o Nabi disse sim, pode fazer o Hajj e tu também tens recompensa, é sinal de que as crianças, se fizeram Hajj, o Hajj é válido, mas não dispensa o Hajj do Islã. Não dispensa o Hajj do Islã. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. Este hadith أخرجه الشافعي في مسنده والبيهقي. E o Sheikh Al-Albani considera este hadith como um hadith autêntico. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: qualquer criança, o Nabi disse, qualquer criança, ayyuma sabiyin hajja thumma balaga, qualquer criança que realizou o Hajj, depois atingiu a fase adulta, fa'alayhi hajjatun ukhra, deverá cumprir um outro Hajj, depois de atingir a fase adulta. É isso que estávamos a explicar.
fez na infância, fez antes de atingir a fase adulta, agora tem que fazer porque já atingiu a fase adulta. Aquele que tu fizeste antes de atingir a fase adulta não dispensa o Hajj do Islã. E o Nabi disse: "Wa ayyuma abdin hajja thumma utika fa alayhi hajjatun ukhra." E qualquer escravo que realizou o Hajj, depois foi libertado, deverá cumprir outro Hajj. Porque tu fizeste o Hajj no momento em que o Hajj não era obrigatório. Suponhamos o teu patrão te levou para lá, tu também aproveitaste naquela fase da escravatura. Nós sabemos que a escravatura, o Islã combateu a escravatura, mas naquele tempo as pessoas se escravizavam. Pessoas escravizavam um outro. O Islã veio abolir isto. Todos nós somos escravos de Allah. Por isso o Islã aboliu, removeu também todos os vestígios da escravatura. Como forma de facilitar os escravos, o Hajj não é obrigatório. Mas a pessoa cumpriu naquele momento que o Hajj não era obrigatório e agora já lhe libertaram. Já adquiriu a liberdade, já alcançou a liberdade, aí deverá cumprir outro Hajj quando estiver livre. Quando estiver livre. Esta é a terceira condição. Primeira, Islã. A segunda, temos al-aqlu. A terceira é atingir a fase adulta. A quarta condição do Hajj, caros irmãos, al-hurriya, a liberdade. Fala yajibu al-hajju ala al-abdi. Não é válido o Hajj para o escravo. Não é válido o Hajj para o escravo. لأنه مملوك لا يملك شيئا لكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده. لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده. O escravo, caros irmãos, o Hajj não é obrigatório para ele, por não ter condições. Por não ter condições. Mas, se esse mesmo escravo realizar o Hajj será válido. Mas, se realizou este mesmo Hajj, se foi feito com a permissão do seu patrão, do seu senhor, neste caso. Do seu patrão ou do seu senhor. Se um escravo, por exemplo, tentou fugir e foi fazer Hajj sem a permissão do seu patrão, aí o seu Hajj não é válido. Mas se ele realizou com a permissão do seu patrão, o Hajj é válido. O Hajj é válido. Então temos 4 condições. A primeira, Islã, não é válido o Hajj do Kafir. Mesmo que faça, o Hajj não é válido. A segunda é al-aql, juízo. O maluco, mesmo que faça, o Hajj não é válido. A terceira é al-bulugh, atingir a fase adulta. A criança, se fizer, o Hajj é válido. Mas não dispensa o Hajj do Islã. Temos a quarta, que é al-hurriya, a liberdade. Se um escravo fizer, vamos ver, se ele fez com a permissão do seu patrão, então o Hajj é válido. Se fez sem a permissão do seu patrão, então esse Hajj não é válido. E não compensa o Hajj, não dispensa o Hajj do Islã, porque fez sem a permissão do seu patrão. E temos aqui, caros irmãos, وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم أعتق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي. Caros irmãos, se um escravo fez Hajj na situação de escravatura, depois lhe libertaram, ficou livre, ele deve fazer um outro Hajj. Aquele que ele fez na situação da escravatura não dispensa o Hajj do Islã. O hadith aqui foi claro, caros irmãos.
O Nabi disse, qualquer escravo que fizer o Hajj, depois lhe libertarem, deve fazer um outro Hajj. Então, o Hajj que ele fez não dispensa, na situação de escravatura, não dispensa o Hajj do Islã. E esta é a opinião também dos ulamás, assim como dissemos aqui. E os sábios, caros irmãos, estão unânimes que o escravo, quando realizar o Hajj na sua situação de escravidão, se ele realizar o Hajj na situação de escravidão, depois da sua libertação, ele deve cumprir Hajj, obrigatório já. Se ele tiver condições, claro, se lhe libertarem, depois tiver condições para fazer o Hajj. Se não tiver condições, não tem como. Não basta o Hajj que ele, ou não, o Hajj que ele fez na escravidão, não dispensa o Hajj obrigatório. Assim como vimos no Hadith. A quinta condição, caros irmãos, a quinta condição é al-istita'a. Al-istita'a, condições. Aqui nas condições, temos dois tipos de condições, físicas e financeiras. A pessoa pode reunir uma e não ter a outra. Eu posso ter condições físicas, mas não ter condições financeiras. Porque para ir fazer Hajj precisa bilhete de passagem, precisa alimentação, precisa lugar lá para ficar, precisa muita coisa. Vistos, tudo isto. São condições, requer dinheiro. Mas eu estou saudável, tenho conta. E também posso ter condições financeiras e não ter condições físicas. Tenho todas as condições financeiras, mas a saúde não permite. Não posso me deslocar. As condições que se referem aqui são al-istita'a, al-badaniya wa maliya. Conforme Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. A peregrinação à casa, a peregrinação a Meca, neste caso, é um dever que Allah prescreveu sobre as suas criaturas, os seus servos. É um dever para com Allah, neste caso. É um dever que nós temos para com Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ sabila. Mas essas pessoas devem ter condições de empreender essa viagem de Hajj, de peregrinação. Precisa de condição. Por isso Allah diz, man istata'a, quem tem condições para empreender a tal viagem. Então, condições, caros irmãos, estão aqui neste versículo. فغير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده. E aqui temos, portanto, temos aqui alguma explicação sobre este versículo. Aquele que não tem condições financeiras, como aquele que não tem sustento suficiente, não tiver sustento suficiente para ele e para seus dependentes, você vai empreender uma viagem, não tem condições financeiras para o teu sustento durante a viagem e deixar também para os seus dependentes, ou não tem meio para chegar a Meca, não tem condições de transporte, precisa de dinheiro para pagar transporte, para chegar a Meca, ida e volta. E também temos condições físicas. بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر
أو كان الطريق إلى الحج غير آمن كأن يكون به قطاع الطرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحاج معه على نفسه وماله فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع. É fator de questões, caros irmãos, que é assunto de ter condições financeiras, condições físicas. Há várias matérias que estão relacionadas a isso. Então, por isso nós dissemos, aquele que não tem condições financeiras, como por exemplo, aquele que não tem sustento suficiente, não tem sustento suficiente para ele e para seus dependentes, ou não tem meio para chegar à Meca, ir, voltar. Também aqui temos condições físicas, como se a pessoa, se fosse uma pessoa fosse idosa, por exemplo, uma pessoa idosa, doente e não consegue montar ou subir, ou suportar as dificuldades da viagem devido à idade, ou se o caminho, por exemplo, para o Hajj não for seguro, como se tivessem assaltantes, ou uma epidemia, ou outros aspectos que o peregrino teme sobre si e seus bens, ou outros aspectos que o peregrino teme sobre si e seus bens. Não recai, quer dizer, o Hajj já não se torna obrigatório para essa pessoa. A questão de condições aqui é vasta. Os ulamais já... A pessoa pode ter condições financeiras, não ter condições físicas. A pessoa pode ter condições físicas, não ter condições financeiras. Ou pode ter condições físicas, condições financeiras, tudo. Só que o caminho não é seguro. Há assaltantes. E a pessoa teme sobre si e seus bens. A pessoa pode ter para empreender a viagem ida e volta, só que não tem para deixar com a sua família. O que adianta a pessoa só ter aquele dinheiro de ir, voltar e deixa a sua família na miséria, a pedir, a mendigarem? Então, ou há uma epidemia, há uma pandemia, a pessoa teme. E o Nabi disse, quando vocês ouvirem que há uma pandemia que está num determinado lugar, não devem ir para lá. Ou se vocês estão numa terra de pandemia, não devem sair para evitar o alastramento. Há uma pandemia, a pessoa tem condições físicas, só que há este obstáculo, esta pandemia. Aí a pessoa, o Hajj não é obrigatório. Até todos os aspectos, todas as condições estarem reunidas. Todas as condições estarem reunidas. A questão de estituar é muito vasto. Não se limita só a estituar ou condição física ou financeira. São vários aspectos envolvidos. وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. E Allah subhanahu wa ta'ala disse, Allah não impõe a alguma alma senão o que é da sua capacidade. Allah não há de impor a uma alma senão algo que é da sua capacidade. E temos وجود المحرم الذي يرافقه. Temos outra condição, caros irmãos, والاستطاعة من الوسع الذي ذكره الله ومن الاستطاعة في حج المرأة. Temos uma particularidade no Hajj da mulher, que não vamos encontrar essa particularidade nos homens. No Hajj da mulher tem uma particularidade, algo específico só para as mulheres, que não vamos encontrar essa condição também nos
homens, que é وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم. Qual é essa particularidade, caros irmãos? Existência do mahram, um familiar homem. Existência do mahram, um familiar homem. Ou então o seu próprio marido. Que temos? Mahram é quem? É familiar homem. Se não temos familiar homem, em primeiro lugar é o seu marido. Se é uma mulher casada, para lhe acompanhar. Se não é uma mulher casada ou o marido não está em condições, então que seja acompanhada por um familiar homem para lá no Hajj. Esta é uma condição. Wujud mahram. Por que o Nabi sallallahu isto por quê? Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: a mulher, caros irmãos, não é permitido para ela viajar para o Hajj em nenhum outro lugar. Ela não deve empreender uma outra viagem, nem Hajj, nem uma outra viagem, sem um acompanhante, familiar homem ou então seu marido. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. Este hadith rawahu Muslim, consta dos registros de Imam Muslim. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: não é permitido para a mulher que acredita em Allah. Não é permitido para a mulher que acredita em Allah subhanahu wa ta'ala. E no dia do juízo final, no dia de Qiyamah, não é permitido a viajar numa viagem que leva 3 dias ou mais. A viajar, veja só, numa viagem que leva 3 dias ou mais, exceto quando ela estiver com o pai, ou o filho, ou o marido, ou o irmão dela, ou aquele que é mahram dela, ou irmão dela, ou mahram, um familiar, que é proibido pelo Sharia ela casar-se com ele. Essa aqui é a explicação de mahram, em outras palavras. Alguém que o Sharia proibiu ela contrair matrimônio com ela, por laços familiares. Por laços familiares. Então, a mulher, neste hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam está proibindo a mulher de empreender uma viagem onde vai ficar 3 dias ou mais, a não ser que esteja acompanhada pelo filho, pelo pai, o irmão, o marido, ou então um mahram, um familiar. Esta é uma proibição. وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ الَّذِي قَالَ. E temos outro hadith onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para o homem que disse. O Nabi disse para o homem que disse: Inna mra'ati kharajat hajjatan wa inni iktutibtu fi ghazwatin kadha في غزوة كذا انطلق فحج معها. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, caros irmãos, disse para aquele homem que disse o seguinte, que a minha mulher, ou a minha esposa viajou para o Hajj e eu fui registrado, me inscrevi neste caso, para participar da batalha X. Veja só, o homem havia se registrado. Ele foi se inscrever
para ir participar numa batalha, num jihad, fazer jihad. E ele foi ter, e a sua esposa viajou. Jihad, batalha. Nós sabemos as recompensas. A sua esposa viajou sozinha para ir fazer Hajj. Por que ele não acompanhou sua esposa? Porque ele inscreveu-se, foi deixar o seu nome para ir participar numa determinada batalha, num ghazwa. Vamos ouvir o que o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse. Disse: vá imediatamente. Deixe de ir participar da batalha, vá imediatamente e realize o Hajj com sua esposa. O Nabi disse: anule a questão de jihad, batalha, ghazwa. Aí tens, e agora imediatamente vá, siga a sua esposa. Faça Hajj com a sua esposa. O Nabi disse: intalik fahujja ma'aha. Fahujja ma'aha. Intalik fahujja ma'aha. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: vá imediatamente e realize o Hajj com sua esposa. Este hadith, caros irmãos, é muttafaqun alayhi, consta dos registros de Imam al-Bukhari e Muslim. Imam al-Bukhari e Muslim. E temos este hadith. فإذا حجت بدون محرم فحجها صحيح وتكون آثمة. Agora, tem a pessoa, a mulher, por exemplo, fez Hajj sozinha, sem acompanhante. Então, o Hajj dela, será que é válido ou é inválido? Como é que fica o Hajj dela? Os ulamás disseram o seguinte: se realizar o Hajj sem mahram, sem acompanhante, o Hajj é válido. O Hajj é válido, mas comete pecado. O Hajj é válido, mas ela comete pecado. Por isso mesmo, os ulamás colocaram, não trouxeram este wujud mahram como uma condição isolada. Trouxeram este wujud mahram como uma ramificação do istita'a. É condição daquelas que está dentro do istita'a. Istita'a o que é? A pessoa reunir aquelas condições, aqueles aspectos todos para a realização do Hajj. Estas são condições do Hajj, caros irmãos, e temos que cumprir e temos que reunir. Para aqueles que pretendem fazer Hajj, isso é muito, mas muito importante. E temos também outro assunto, caros irmãos: حكم العمرة وأدلة ذلك. تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. este حديث رواه أحمد وابن ماجه. E o Sheikh al-Albani classifica-o como صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رزين رضي الله عنه لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، قال: حج عن أبيك واعتمر. حج مع أبيك، حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. Vamos falar um pouco sobre a Umrah. A Umrah não leva tanto tempo assim. A Umrah é uma prática idêntica ao Hajj.
mas tem tem várias diferenças. É que nem Hajj, mas tem várias diferenças. Existem aspectos em comum e existem também algumas diferenças entre o Hajj e Umrah. O que é Umrah? E qual é a sua classificação? Umrah, se nós formos a explicar, são rituais que são feitos, que consiste em fazer tawaf, fazer sa'i e também cortar o cabelo. Esses são os pilares. Tawaf, ihram, tawaf e sa'i. Esses aqui são os pilares do Umrah. A pessoa, se fizer ihram, tawaf e sa'i, estes são pilares do Umrah, já cumpriu o Umrah. Alguns acrescentam ainda o halq, que é rapar ou diminuir o cabelo. Então, Umrah, caros irmãos, o que difere do Hajj é a sua classificação. Umrah é sunnah, enquanto o Hajj é pilar, é obrigatório. Umrah tem vários aspectos em comum com Hajj. Umrah, a pessoa pode fazer várias vezes. E temos aqui algum grupo de ulamás, caros irmãos, que diz que o Umrah é obrigatório e trouxeram alguns hadiths para sustentar esta classificação. Tajibu al-Umrah ala al-mustatui marratan wahidatan fil umr. E disseram, Umrah é obrigatório para a pessoa uma vez na vida, assim como Hajj. Allah diz no Corão: wa atimul hajja wal umrata lillah, e completai a peregrinação e Umrah por Allah. Allah falou de Hajj e também falou de Umrah. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para Aisha, quando Aisha radiallahu anha perguntou ao Nabi: hal ala nisa'i jihad? Será que as mulheres têm a obrigação de lutar pela causa de Allah? Jihad. O Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: sim, uma luta que não tem combate. Qual é essa luta que não tem combate? É o Hajj e Umrah. E também, conforme o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para Abu Ruzayn, o Nabi disse para Abu Ruzayn radiallahu anhu: lama sa'alahu an abahu la yastati'u al-hajja. Quando explicou ao Nabi, Abu Ruzayn, quando explicou ao Nabi sallallahu alaihi wasallam que seu pai não conseguia realizar o Hajj e nem o Umrah e nem empreender a viagem. O que o Nabi disse? Aquele Abu Ruzayn radiallahu anhu disse: hujja an abika wa atamir. Faça ou realize o Hajj para teu pai e Umrah. É uma obrigação. Alguns dizem que Hajj é pilar. Umrah é obrigatório, mas não faz parte dos pilares do Islã. Para dizer que a pessoa, se tiver condições, é sempre bom fazer o Umrah. É sempre bom fazer o Umrah, empreender uma viagem para Meca com a intenção de visitar e fazer este Umrah. Terminamos por aqui com a promessa de, inshallah, voltarmos na próxima lição. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به